Sormani, os árbitros, fale disso então. Vamos. Então, a ANAF, né, que é a Associação Nacional de Árbitros de Futebol, soltou uma nota pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro, porque muitos árbitros estão incomodados com essa história toda aí do texto e tudo mais. Aí, a nota é curtinha. Diz o seguinte: os árbitros precisam se unir e paralisar o Campeonato Brasileiro. Competição está em xeque após acusações de Textor, que colocam o VAR sob suspeição. Não há outro caminho. É preciso parar o Brasileirão 2024, antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. Essa nota é o presidente da ANAF. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Aqui. Que beleza, hein? Tá lá no fim. O nome do homem tá lá no fim. Agora, enquanto você procura... Salmo Valentim. Deve ter sido árbitro, não Foi. Agora, sim, então, se os árbitros estão unidos nesse pleito, que interrompam. Ué, não é? Se estão se sentindo realmente atingidos, que interrompam. Aí entra outro. Olha só o tamanho disso tudo. O Santos não vai querer cair. Se é um campeonato manipulado, por que vai ter rebaixamento? Se houver provas. Não. Sim, isso que eu tô falando. Se não houver provas, segue o inteiro. E nenhum dos outros três que caíram também, né? Eu tô citando o Santos. Vai fazer um brasileiro com 24. Exatamente. Esses não vão querer cair. Quem subiu vai querer jogar. Como é que faz? Voltamos à era do tapetão. Exatamente. Na Argentina meio que aconteceu isso, mas de outras formas, né? Na Argentina teve greve. Teve greve, depois, enfim, entraram em crise contra a Federação Argentina e, no fim das contas, o campeonato de 22 terminou com 30. Eu acho que tem uma coisa importante aqui. O VAR brasileiro é uma porcaria. É um lixo, tá? Mas basear-se em VAR apenas para tentar mostrar um esquema de corrupção no futebol brasileiro é um erro. E é o que o Textor está fazendo? Ele mostrou o lance ontem do gol do Paulinho, que debatemos aqui no jogo entre Palmeiras e Vasco no ano passado. Um golaço, aliás. Para mim foi mal anulado aquele gol, mas o Palmeiras teve um gol mal anulado contra o Atlético, contra o bicicleta do Rony. Exatamente. Ele levou essa fita? Não levou. Então. Não levou. Nesse Campeonato Brasileiro há 2 lances de VAR aqui que são escandalosos. O gol do Verratti contra o Fluminense no último sábado e o gol do Emiliano, do Baralhas, na verdade, contra o Flamengo no primeiro jogo. Foi gol legítimo do Baralhas, na minha opinião. Isso sem contar outros lances, né, Berna? Porque, assim, tem muitos lances ao longo do jogo que talvez são lances para interpretação, para pênalti, para... Não, mas eu tô falando simplesmente sobre traçar linhas. Claro, traçar linhas, concordo. Tá? É ruim. As provas que o Textor diz ter são de 22 para cá, certo? Certo. Você viu como que ele é esperto, né? Botafogo começou aí bem no Brasileiro, falou nada. Liderando, fazendo uma bela de uma campanha, uma das mais históricas. Mas é compreensível isso. Ele tá ganhando. Não, tudo bem. Aí, ele não tem motivo pra se preocupar com isso. Mas, se tem o esquema, abre a caixa. Não, ele passa a se preocupar com o assunto e a investigar a partir do momento que ele nota que o time dele tá ganhando. Isso é óbvio. Se você tá ganhando, você não vai procurar. Mas ele já tinha informações de bastidores de 22. Mas ele pegou essa informação quando? Ele começou... Depois dos 4-3? Não, ele já tinha. Não, já tinha. Já tinha? Muita não sei, eu tô perguntando. O lema é o seguinte, eu acho que ele jogou uma bomba, ele não vai conseguir provar, porque ali ele já devia ter levado a informação para ele. Ele não prova nada. Ele não prova nada. Ele não leva nada, só evidências. Eu acho que ele joga uma bomba. Eu acho muito ruim isso pro futebol. Ruim como investidor ele ficar levantando essa questão. Eu acho péssimo para todo mundo, entendeu? Porque se realmente há um esquema, gente, aí tem que parar o campeonato. Aí suspende o descenso. E Lelê, você já faz isso logo de cara, né? Se você tem, de fato, claro, você já faz... O problema todo é que as evidências que o Textor diz são baseadas em estudos de inteligência artificial. A propósito, estudaram o time do Botafogo também?
que meteu 5 no Juventude. O Juventude ganhou de 2-0. O Juventude ganhou de 2-0 do Corinthians e teve uma atuação no jogo seguinte completamente que destoa completamente descalibrado em relação ao jogo anterior. Estranho, vai né? estudar o Estranho, do ponto de vista de atuação, Não, mas eu tô dizendo, na reta final do Botafogo, a inteligência artificial estudou ali cada um dos jogadores do Botafogo também. Ela bugou. Porque pode se voltar contra o Botafogo também. Não, porque se você vai analisar desempenho, né? A inteligência artificial está analisando o desempenho, a performance, né? A vontade, etc. E tal. Se você for analisar um concerto dos Beatles em Hamburgo, em 1961, alguma coisa assim, o Ringo estava com piriri. Sim. Você sabe dessa história. Sim. Pô, ele tocou mal pra burro. O cara pô, ele tava vendido pro Rolling Stones. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Não, ele tava com caganeira, simplesmente não conseguia bater não lá. conseguia trocar direito. Aí os caras falaram, não, vamos adiar o show. Fazendo, não, tudo bem, vai meter uma rolha lá e foi pro show. Eu queria falar uma última coisa aqui. Quando você traz um estrangeiro, a gente sempre traz com aquela expectativa de que, pô, o cara vai trazer... ideias novas, mentalidades novas. Mais ou menos. Porra, o Textor é pior do que os dirigentes brasileiros. Ele é pior, porque a expectativa era muito grande. Pô, é um cara que tá trazendo dinheiro. Ele reergueu o Botafogo, ele colocou o Botafogo novamente num cenário do Brasil, né? Na Libertadores. Na Libertadores. E aí faz uma acusação desse tamanho. Já tem quanto tempo essa história aí, gente? 4 meses. E ele não provou ou menos de 4 meses, ou quase isso. Por aí. Ele não provou absolutamente nada. Ontem era a grande chance dele se consagrar, né? Numa esfera que eu acho que nem precisava, não precisava nem de CPI. Bastaria as esferas esportivas. Se ele leva todas as provas dele lá para a esfera esportiva, morreu a história. Morreu o assunto, teria CPI. Morreu o assunto. É isso. Morreu o assunto. E ele não pode mentir, né? Numa CPI. Ele não pode. Ele até... Mesmo sendo americano, ele corre risco de ser preso? Eu acho que sim. É porque a lei é brasileira. Ele é brasileiro, ele tá aqui no Brasil, aqui nem aquele acidente. É verdade. Cometeu delito aqui. Cometeu o delito. Da Embraer, do jato da Embraer, sim, foram presos os dois, Jean-Michel Paladino e John Lepore. E tem outra. Ele desrespeitou um senador, é o Romário, que fez uma pergunta pertinente a ele. Ele perguntou, você não está fazendo isso tudo aqui porque, não ipsis literis, mas porque você quer vender o Botafogo? Ele falou, que pergunta estúpida, a pergunta mais estúpida. Ele falou, a pergunta mais estúpida que eu já ouvi. É estúpida, tá certo. Mas ele não disse isso pro Romário. Ele falou que essa é uma pergunta estúpida. É um porque desrespeito. Não faz. Ele deixa claro ele deixa claro na resposta que não é pro Romário. Eu não estou falando pra você. Mas essa é uma pergunta estúpida. Você foi iludido pela manchete. Eu li eu li o texto. Entendeu? Você foi iludido. Você foi iludido pelo texto. Está ali, ó. Mas é forte, né? Porque quem faz a pergunta é o Romário. Mesmo que a pergunta não fosse do Romário, foi feita pelo Romário, né? Não, mas ele deixa... Não, ele deixa, mas é chato, né? Mas é chato. E essa pergunta é, de fato, estúpida. Porque se ele está tentando vender o Botafogo, não vai ser numa situação dessa que ele vai conseguir pegar dinheiro. Num campeonato com cartas marcadas, viciado, ele vai perder manipulado. Dinheiro. Ele vai perder dinheiro, óbvio. Entendeu? Então, de fato, essa é uma Quem fez a pergunta foi o Romário. Foi o Romário. Mas é uma pergunta que o Romário fez com base no que se escuta. Tá tentando vender o Botafogo. Tá tentando... Não, o cara fez a pergunta. Normal. Entendeu? Então... Eu acho tudo isso, por enquanto, um grande Tô achando um circo, sinceramente. Eu tô achando um circo porque realmente esse cara, se ele tem o que mostrar... Com elefante de dieta. Ele tem que mostrar. Entendeu? Mulher barbada que não tem barba, entendeu? Com homem bala que tem medo de canhão, tem medo de pólvora. É tudo isso. Pra mim é um circo. Sei lá, eu acho nível. que a gente tem tantas coisas mais... importantes para discutir nessa esfera política no Brasil. Mas, Quesada, o futebol não é desimportante. Não é, mas eu acho que a esfera esportiva tem capacidade... O problema é tratar a coisa como um circo. E tem legislação para cuidar disso, Flavinho, sem precisar de uma CPI, no meu entendimento, entendeu? Entendi. Eu acho que está sendo discutido no âmbito e outra, afasta o Textor, daqui a pouco afasta o Botafogo, porque ele tem... na esfera civil, os dirigentes respondem por todos os atos dos clubes, seja SAF, CEF, SOF, SUF, SAF Clube e tal. Então, responde. Cifo. Não vai responder? Então o teu clube vai responder. Se você não responder, o teu clube vai responder. É assim, porque senão vira uma bagunça, gente. Também, para não ampliar, quando também vem lá o João das Couve e vai falar do sistema, eu acho isso muito perigoso, gente. Entendeu? Falou do sistema também, não acho legal esse tipo de coisa. Tem um sistema. Que sistema que é esse, meu? O sistema Mostra o sistema aí, porra.
Mostra o sistema. Eu sou... Aquele negócio, gente, isso daqui não cabe mais, cara. Dentro de campo o jogador fazia isso daqui, ó. O Ronald Araújo, lembra? Ó. Quando foi expulso contra o PSG, eu tô esperando manifestação da UEFA. Fez isso. Ele chegou e fez assim, ó. Fez assim. Ó, Ele tava saindo. Tava saindo e fez isso. Eu tô esperando manifestação da UEFA. O que é O isso? que aconteceu? Nada. Até agora, nada. Nada. Até agora, nada. O Abel fez isso, fez coisa parecida. Quando... Não, já fez isso aí várias vezes. Várias vezes. O que eu não tô defendendo o Textor porque eu acho que ele tá fazendo mal pro futebol em não provar nada. Exato. Ele Mas faria bem se ele não é trouxesse uma prova. figura única que fica levantando questões de... E outra, 5, 6 times poderiam ter sido campeões brasileiros no ano passado. O Bragantino teve uma rodada que podia ter sido Inclusive ele. o time dele. O Grêmio que perdeu pro Corinthians. O Botafogo que teve um primeiro turno incrível. O Flamengo, o Atlético Mineiro. Então, quer dizer, é muito, muito simples agora jogar, né, na conta de um tal Ontem sistema aí. a Leila Pereira esteve no Roda Viva, né? Sim. E... Eu não vi. E ela falou que ele surtou depois dos 4x3, né? E é a sensação que eu tenho. Exatamente. Porque E o que teve de problema nesses 4x3? Nada, o Tiquinho perdeu um pênalti quando tava pelo atrás. Tiquinho quando tava 3x1. Ganhava Tava o 3x1 aos campeonato. 37 do o que segundo que tempo. inteligência Contestam artificial a fala? expulsão do Adrielson. Mas a expulsão do Adrielson, mesmo... Vamos supor, você não achou, você achou, você não achou, eu achei, ele também achou. Sabe, é interpretativo. Então, não tem sacanagem nisso. Entendeu? E pra mim, a expulsão foi muito bem Pô, ele feita. deu uma entrada na barriga do Breno Lopes. Exato. Pô, que isso. É lance pra expulsão. Uma pergunta pra você. O que a inteligência artificial falou do pênalti do Tiquinho? Pois é, ele podia analisar isso também, né? E aí? O Tiquinho que fez o gol de pênalti agora contra o Juventude, batendo muito bem. E bateu muito mal o pênalti. A inteligência Pois é, artificial contra já... um goleiro que reconhecidamente é um goleiro que não pega pênalti. fraco em pênalti, né? O tom das denúncias do Textor não para de pé, cara. Essas denúncias não se sustentam, entendeu? Até pela natureza do esporte, do futebol. Sinceramente, alguém perguntou aqui, eu já perdi a mensagem. O Botafogo fez o primeiro turno ano passado, que foi o melhor primeiro turno da história Desde a época do Corinthians, né? Aí fez uma campanha no segundo turno de rebaixamento. O que a inteligência artificial fala sobre isso? Sobre o comportamento dos próprios jogadores do Botafogo. Exatamente. Essa pergunta é extremamente pertinente. Porque é muito contrastante o primeiro turno do Botafogo com o segundo turno. Por mais que você quisesse, vamos dizer... E aí você tem um padrão, você tem 19 jogos. Vamos imaginar que houvesse um esquema. Que esse esquema, suposição, fosse beneficiar o Palmeiras, tá? Se o Botafogo faz a parte dele, ele não perde o campeonato. E não precisa nem ter feito a parte dele com muito... Exatamente. Igual, não precisa repetir o que tinha feito no primeiro turno. Exatamente. Ele não perde o Porque campeonato. você pega... Ele acusa os jogadores do São Paulo, né? Embora não dê No nome, 5 a 0. mas é ridículo, no 5x0 num clássico. E ele tá falando de um único jogo. Um único jogo. E aí você tem Ele 19... falou de Palmeiras e Fortaleza 4x0, jogo do título. Jogo de festa. De 2022. 2022. Aí você pega, faz isso, bota a tua inteligência artificial para funcionar, o Textor. Pega 19 jogos do Botafogo no segundo turno e estude o padrão de comportamento e de números de cada jogador em relação aos 19 jogos do primeiro turno. Você vai encontrar uma discrepância gigantesca. Uma queda, mas isso quer dizer você sabe por quê? Porque futebol é assim, meu filho. Mano. Ou então você acusa os jogadores do seu time. Demite todo mundo, vende e vai jogar, e vai comprar um time de hóquei, sei lá, de basquete, sei lá. É o que eu perguntaria se eu fosse um senador. Escuta, mas o senhor analisou o seu time? Exatamente. Que teve uma queda brutal do primeiro pro segundo turno? Porque essa queda do Botafogo foi o que mais chamou atenção no campeonato. E não teve nada demais. Os caras caíram de produção. Acontece, Porque a campanha do Botafogo no primeiro turno foi completamente fora da curva. Exatamente. Não era uma campanha condizente com aquele elenco. Não era. Não era nem time pra isso. Não né? era time pra fazer o que fez. Não era nem time pra isso.